Boa tarde a todos, vamos lá, mais um dia aí gravando vídeo pra vocês, tá? Um videozinho aí hoje, por enquanto mais de dica, tá? Então, dicas importantes aí. Um segredo importante aí no meu operacional, que eu já comentei nos vídeos aí várias vezes pra vocês, mas que eu acho que faz muita diferença na hora que a gente vai fazer as operações, tá? Então, uma coisa que ninguém dá muita relevância, ou poucas pessoas dão relevância para isso, estou limpando essa área aqui que eu vou desenhar em cima dessa área. Que é o que? A coisa mais importante, o que eu mais uso, não são os pontos, não é o rabinho do candle que eu falo quando faz o route na média, tá? Não é o estocástico, não é nada disso. Isso aí não é o mais importante. O mais importante, o que vai fazer com que eu entre numa operação ou não, é uma coisa muito básica. Mas antes de eu falar alguma coisa, não esqueça de pedir para vocês aí curtir o vídeo, compartilhar aí com o pessoal, compartilhar nas redes sociais aí com seus amigos, para quem gostar desse vídeo, tá? E que aí assim vocês ajudam a fortalecer aqui o canal, ajuda a gente a ter um pouco mais de relevância no YouTube, tá? E isso ajuda também a animar a gente cada vez mais a gravar conteúdo para vocês, tá? Então vamos lá. Qual é a importância, o que eu preciso levar em consideração quando eu vou operar um gráfico de pontos? O que eu preciso fazer? Eu vou até aumentar minha web aqui, tá? O que eu preciso levar em consideração? A gente tem que entender que no gráfico de pontos ele é atemporal. Então a gente não tem tempo de candle. Então o candle ele pode durar 1 segundo ou o candle ele pode durar 2 horas, dependendo do número de pontos que você colocar e da frequência que o mercado estiver trabalhando. Tá, legal. Então a gente tem essa questão que o gráfico ele é atemporal, tá? A gente trabalha com a relação do volume no candle, uma coisa que eu já falei para vocês muitas vezes. Trabalhamos com a relação de volume no candle. Beleza, legal. Mas o que mais importa de tudo são as regiões de preço. Então, as regiões de preço é o grande segredo do operacional do gráfico de pontos. Porque se ele é atemporal, se eu não tenho tempo para desenvolver um determinado movimento, se ele pode desenvolver aquele movimento em 5 minutos, em 10 minutos, em 2 minutos, ele pode fazer uma triangulação que pode demorar o dia inteiro e você nem vê isso no gráfico de normal de minutos, né, por exemplo. No gráfico de pontos ele fica muito bem delimitado. Então, o que me importa no gráfico de pontos são as regiões de importância do preço, as regiões onde o preço vai me mostrar uma reação importante. Então, como que eu sei essas regiões de preço? Tá? Então, essas regiões de preço, né, é o grande segredo do operacional do ponto, do gráfico de ponto. Não é o route na média, não é o estocástico, isso aí é só um setup que a gente vai utilizar para operar essa região específica de preço, tá? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar as regiões, tá? Então, o que significa? Então, antes de contar uma forma fácil de vocês aprenderem isso, eu vou explicar o que acontece nessas regiões. Então, vamos supor que a gente tem um mercado que ele abriu aqui, tá? Então, o mercado abriu aqui, aí ele veio trabalhar numa região aqui embaixo, trabalhou uma região de preço aqui embaixo, veio trabalhar numa região de preço aqui em cima. Vocês acham que é interessante, por exemplo, eu ficar fazendo compra nessa região aqui? Ou ficar fazendo venda nessa região aqui? Não. Eu preciso do quê? De que o mercado ele venha trabalhar em cima de um suporte, ou que ele venha trabalhar em cima de uma resistência, para que eu possa pegar um trade, seja para o lado que for, onde eu tenho uma defesa nessa região de preço. Então, eu preciso identificar no mercado, por exemplo, então o mercado faz lá um pivôzão de baixa que a gente fala. Concorda que eu tenho duas regiões importantes? Eu tenho essa região e eu tenho essa região. Porque essa região o preço virou para cima e essa região o preço virou para baixo. Então são regiões de briga, regiões importantes. Independente da cor do candle, do volume de candle, essas regiões elas são importantes.
Então, se eu vender aqui, essa perda dessa mínima, qual é a região que vai me defender? É essa daqui. Eu não quero que essa distância toda aqui para me defender. Então, eu tenho que esperar ele vir brigar nessa região aqui, me mostrar um candle aqui de briga nessa região, para que eu tenha essa região toda me defendendo. Para quando esse movimento fizer um rompimento para baixo, se ele quiser voltar para cima, ele vai ter um trabalho muito mais forte para voltar. Ele vai ter que romper essa região de preço. Então, quando a gente fala, por exemplo, porque aqui tem uma VWAP. A VWAP, ela não é um ponto exclusivo, é uma região. Então, é como se eu tivesse uma região em volta da VWAP, tá? Onde vai ter uma resistência nessa região aqui próximo da VWAP, tá? Então, o candle muitas vezes, né? Então, tem a VWAP, o candle muitas vezes, ele não vem tocar na VWAP. Ele faz o candlezinho, mas ele faz assim, ó, muito próximo da VWAP. Seja de uma média, é a mesma coisa, ele vem muito próximo da média. A média é uma região, tá? Então você pode fazer isso se você quiser, engrossando a VWAP, engrossando a média para ela ficar bem grossa no gráfico, ou botando como se fosse uma banda de Bollinger. Na verdade, a banda de Bollinger chama envelopamento. Você pode pôr um envelopamento para deixar ela com umas linhazinhas ali de região. Depois eu mostro isso para vocês, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa que faz a gente prestar bastante atenção é o price action clássico. Então, para mim, o maior segredo do gráfico de pontos é o price action. Então, se eu tenho um movimento de baixa, topos e fundos descendentes, então eu tenho regiões aqui onde eu vou trabalhar. Eu tenho regiões aqui onde eu vou trabalhar. Então, muitas vezes eu tenho um movimento que eu tenho uma região importante que ele vem trabalhar. Então, é essa região de preço onde eu tenho um teste anterior, ou eu tenho, por exemplo, uma tendência de alta, que ele vem numa média, ou numa LTB, numa LTA, e ele vem trabalhar aqui nessa região, é o interessante. Ele vem trabalhar nessa região, é o interessante. Então, assim, são regiões de preço. Então, o importante para você trabalhar gráfico de pontos são duas coisas. Entender que as médias e a VWAP é uma região, tá? Não é uma linha, é uma região que ela pode ficar um pouquinho afastado da média, ela não precisa tocar na média. E entender price action clássico. O que é price action? Price action clássico. Topos e fundos descendentes, reversão, topos e fundos ascendentes. Entender que aqui eu tenho o que ele chama de divergência de topos e fundos, ou dilema de topos e fundos. Então você tem que entender essas coisas. Você tem que entender quando você tem uma congestão, o que acontece nessa congestão. Quando você tem uma figura, então quando você tem um mercado fazendo uma figura, por exemplo, o que acontece nessa figura? Qual é a predileção desse rompimento nessa figura? Porque tudo isso vai te ajudar a, quando você for filtrar um rompimento falso, você saber se esse movimento você vai soltar nessa linha ou se você vai tentar pegar um rompimento. Por exemplo, coisas importantes. Quando você tem uma figura, vou desenhar um quadrado aqui que é mais fácil. Quando você tem uma figura e o preço vem dentro dessa figura e falha no rompimento dessa figura, o que esse preço tende a fazer? Esse preço tende a fazer o quê? Ele tende a vir testar a outra ponta da figura. Então, ele tende a vir fazer um movimento na outra ponta da figura. Ou, pelo menos, vir na parte mediana da figura. Tá? Então, essa é a tendência dos preços. Então, você precisa saber essa questão do price action clássico para você entender essas regiões de topos e fundos importantes, triangulações, retângulos e tudo mais, para você enxergar isso no gráfico e falar, aqui é uma congestão. Se é uma congestão, eu vou fazer duas coisas. Se ele fizer um acúmulo para romper, eu posso pegar um rompimento. Se ele vir direto, eu vou pegar um rompimento falso. Mas isso funciona no dia a dia? Funciona. Então, vamos lá. Então, vou mostrar para vocês, por exemplo, uma operação que foi feita hoje, tá? Mais de uma operação que eu fiz hoje. Então, por exemplo, eu vou apagar essa linha aqui para ficar mais claro para vocês, tá?
Então o mercado veio, a operação até que eu postei no Telegram lá, que o pessoal lá que acompanha a gente aqui pelo Telegram. Tá? Então eu tenho um movimento um dia que ele faz um movimento assim descendente, e aqui, por exemplo, ó, essa vendinha aqui, ó, ele veio testar o que é essa região de preço, fez um candle de reversão na região da média da VWAP, sobrecomprado. Então a questão do candle e o sobrecomprado é o trigger para você entrar na operação, mas o teste da região, o teste dessa região, tá, é o que vai fazer com que você pare e preste atenção. Então não me interessa se ele fizer um movimento qualquer, por exemplo, se ele faz esse movimento não me interessa, porque ele está rompendo essa região, está afastado das médias, não fez um descanso interessante, você entendeu? Então eu preciso que ele venha fazer um teste numa região importante e esse teste combine com vários fatores. Tá? Aqui você ainda tem alguns fatores combinando. Você tem um candle de rabo, você tem sobrevendido, está tentando romper essa máxima aqui. Até daria para fazer um trade aqui, daria, mas não é um trade que eu gosto, porque eu já tenho a 50 longe, a VWAP já está bem longe, tá? Eu gosto de pegar trade próximo da VWAP, né? Próximo da 50. Então, um outro trade que eu fiz hoje, por exemplo, tá? Então, o mercado vinha aqui, ó, o mercado vinha embolado, tá? Até esse momento o mercado estava embolado, certo? Então aqui ele jogou, fez a mínima, jogou para a máxima, jogou para baixo, ficou embolado aqui. Então o que eu fiz? Eu marquei essa região aqui mais ou menos, ó. Por que eu marquei essa região? Você pode até pegar essa região mais acima aqui, ó, tá? Que seria essa região aqui. Eu vou marcar de vermelho para ficar mais visível para vocês, mas depois eu vou tirar, ó. Que seria essa região aqui. Por que essa região? Porque aqui eu tive um rompimento falso e aqui eu tive um rompimento falso. Aqui eu tenho 3 toques, tá? Aqui eu tenho 1 toque, 2 toques, 3 toques, tá? Então eu tenho como marcar essa região. Aí o que o mercado vem fazer? Aí o mercado vem andando para frente, tá? E onde ele vai? Você vê que ele tentou vir aqui, ó. Ele tentou vir aqui nessa região e não conseguiu. Só que aqui eu tenho a VWAP encostado e as médias muito encostadas. Então aqui, para mim, não ficou interessante essa entrada. Essa entrada seria mais interessante. Porque a partir do momento que eu tenho esses 3 toques, eu já consigo marcar esse retângulo aqui, ó. Posso marcar até com esse fundo. Aí aqui eu tenho um candle de reversão sobrevendido para jogar para o meio da congestão. Aí vamos supor que eu não peguei. Nessa hora eu vi esse candle, mas eu não quis pegar esse candle. Aí o gráfico continuou. Aí ele começou a formar uma outra figura, tá? Aí olha onde ele veio de novo. Olha onde ele veio de novo, tá? Aqui a gente já tinha um retângulo marcado, tá? A gente já tinha um retângulo marcado. Aí eu tenho 3 candles de volume, 3 candles de volume, testando uma região de preço importantíssima, tá? Eu poderia fazer um trade aqui jogando para cima, poderia fazer um trade aí jogando para cima. Aqui tem um trade, falha de rompimento, tá? Deu um pouquinho de trabalho, não estopou, tá? Porque o stop está aqui embaixo, não estopou. E o trade foi, né? Deu um trabalhinho aí e foi embora, olha lá, foi lá no meio da congestão. Então o trade aqui você vai sair aonde? Nas médias. Aí ele foi fazer uma máxima lá em cima de novo, né? Então ele foi fazer o que? Aquilo que a gente fala da figura. Ele foi testar a máxima da figura. Só que se vocês repararem, a gente já tem nesse ponto 2 topinhos aqui, ó, tá? E a gente já consegue identificar que isso aqui já não é uma congestão, um retângulo que a gente já tem aqui. Se a gente juntar essas linhas aqui e juntar essas linhas aqui, a gente já tem um triângulo se formando aqui, que pode fazer um rompimento para qualquer dos lados. Dá uma olhada no estocástico como tá, veio direto. Testar essa LTB que foi criada aqui, ó, desses 2 topinhos. O que eu vou esperar? Vou esperar ver se vai dar algum ponto de entrada aqui. Aí eu tenho um candle de reversão na máxima, tá? Testando aqui, qual que seria a entrada? Vem daqui, sair daqui mais ou menos na região do meio desse triângulo. Lembra que a gente tem esse triângulo aqui, ó. Então qual é a ideia? A ideia é que ele pode vir aqui no fundo, mas eu não preciso segurar aqui no fundo. Eu faço com 200 pontos, saio aqui no meio.
Aqui me permite fazer esse trade porque as minhas médias aqui estão todas emboladas. Até a VWAP ela está flat, então está tudo flat aqui. As médias elas perdem um pouco de significado quando elas estão flat. E o trade vai e dá umas 200 pontos que eu quero. Depois ele até lateraliza, entra um volume aqui tentando jogar ele mais para baixo, tá? Chegou daqui quase 250 pontos e o mercado começa a trabalhar para jogar para cima de novo. Então aqui nessa parede, se eu estou posicionado no trade, eu já tenho que estar zerado. Porque aqui já mostrou que ele perdeu a força para vir fazer esse movimento de baixa aqui, tá? Aí o mercado foi, rompeu a figura, tá? Então o mercado rompeu essa triangulação, tá? Então ele fez um pullback aqui, ó. Então aqui o que ele fez? Aqui ele fez um pullback para fazer o rompimento dessa figura, tá? Fez o rompimento e foi embora. Foi para onde? Foi parar no teste do topo lá. Então ele testou aquela região de topo, olha lá, ó. Testou a região de topo e rompeu. Aí ele não teve força para continuar o movimento, tá? Voltou na região de topo de novo, fez um candle de baixa ali, fez um candle de alta com um rabinho, tá? Fez um candle de alta com um rabinho aqui, que poderia startar uma compra para romper aquele topo. E ele deu um pouquinho de trabalho e foi embora. Tá, pessoal? Então, essa leitura de price action, essa leitura de topos e fundos e regiões importantes, regiões de briga e tudo mais, que é o que importa, que é o maior segredo do operacional. É você entender e conseguir fazer essa leitura de mercado que vai fazer com que as suas operações elas fluam mais fácil, porque você vai entrar com uma região a favor de briga com você, tá? E com isso o teu trade vai andar mais fácil, você vai sofrer menos na operação, tá, pessoal? Então é muito importante isso. Então, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui outro exemplo rapidinho. Então a gente tem aqui, ó, o dólar. Vamos olhar o dólar hoje. Deixa eu tirar aqui o pausa. Então a gente tem o dólar hoje. Então o dólar hoje ele abre e fica trabalhando numa região. Então ele fica trabalhando numa região, tá? Então a gente pode desconsiderar esse ponto aqui, por exemplo, que foi uma falha de fundo. Então o que você vai fazer? Você vai ficar comprando aqui, com esse topo aqui? Você vai ficar vendendo aqui, com esse fundo aqui? Não. Você vai esperar ele vir espetar e fazer uma reversão para vir no meio. Você vai esperar ele vir espetar e fazer uma reversão para vir no meio, tá? Então você vai esperar um movimento de falha para tentar vir no meio da congestão. Aqui ele ainda não deixou muitos movimentos bons, tem alguns aqui, mas muito fraco, tá? Aí a gente dá prosseguimento. Então vamos fazer a congestão aqui só para a gente marcar mais ou menos a região, tá? Aí a gente vai andando com o mercado. Então o mercado rompeu, o dólar rompeu. Vamos lá. O dólar rompeu e voltou para a região. Então você vê que ele, mesmo depois de romper, ele voltou a trabalhar dentro dessa região, tá? Olha a questão da mínima de ontem, como ela é importante. Olha como ele briga na região da mínima de ontem, tá? E a gente segue o trade. Aí aqui, ó, para frente do dólar. Olha essa reversão que bonita. Na região que a gente está falando desde o começo do dia, tá, gente? Então, a região de preço importante desde lá do começo do dia. Olha esse trade. Sobrecomprado. Média de 50 já virada para baixo. Média de 9 para baixo. Média de 20 para baixo. A VWAP já está até meio viradinha para baixo. Tá na cara da VWAP. Mas a VWAP ela tá bem flat, ó. Deu um trabalhinho, mas olha o trade que deu. Veio testar o fundo da congestão. Daria para sair aqui nesse fundinho aqui tranquilamente. Aqui no caso seriam 3, 6, 9, 12 pontos. Aí ele rompe, o que ele vem fazer? Onde ele vem testar? Olha onde ele faz o candle com volume, com um rabinho superior que você poderia ter vendido aqui na mínima pelo price action. Você tem uma bandeirinha. Então aqui, ó, você tem uma bandeirinha aqui, ó. Tá? Que você poderia vender aqui, tá? Então é região de preço. A questão da média de 50 e estocástico e tudo mais é um filtro para dar entrada. Não é um impeditivo e não é vamos dizer assim, um excluente. Mas o price action
é o que vai dar o segredo da operação. O segredo, o ganho, a força, o movimento para você fazer o trade, para você fazer as suas operações, o price action é o que vai ser o mais importante dentro da sua operação. Tá ok, pessoal? Quem quiser saber um pouco mais de price action, tem um resumo no canal. Vou deixar aqui um linkzinho aqui em cima. Ó. Vou deixar um linkzinho do price action do Martin Pring, que é um conteúdo que eu tenho aqui, um resumo do livro, que é bem interessante. Vale a pena, tá, pessoal? Olhar lá quem não viu, para pegar um pouco essas regiões de suporte, resistência e tudo mais. Tá ok? Valeu a todos pela atenção e mais tarde tem um fechamento no mercado. Um abraço.